Olá, boa noite. Teorias que contradizem o que os cientistas confirmam. Michael Jackson está vivo, a Terra é plana, o homem não foi à Lua. Essas são algumas que existem por aí. Elas são misteriosas, perigosas, dão a uma simples história um contexto muito mais complexo. A sensação de que existe algo por trás dos acontecimentos chama a atenção de muita gente. Mas essas conspirações podem ser provadas? O Documento Verdade de hoje conversou com quem acredita em alguns casos para saber o que pode ou não ser real. Bilhões de mentes guiadas por diferentes pensamentos e ideias que movem o mundo e que podem influenciar tanto eu quanto você aí que nos assiste. Teorias capazes de arrastar multidões, de dividir opiniões e de colocar interrogações na história. Conhecimentos secretos, planos clandestinos de governo e esquemas supostamente por trás de certos eventos políticos, culturais e históricos. O ser humano sempre questionou o que acontece ao seu redor. Do surgimento do planeta e a evolução humana, a chegada do homem na Lua até uma sociedade secreta que teria como objetivo uma nova ordem mundial. Afinal, entre tantos pensamentos e ideias, o que é verdade ou mentira? Será que estamos certos em tudo o que acreditamos no nosso dia a dia? Por exemplo, você acreditaria numa tese que diz que a Terra é plana e não redonda? Cláudio acredita e diz sem medo o porquê. Bom, para que você de casa possa entender um pouco melhor o que o Cláudio está dizendo, a gente trouxe aqui um globo. O Cláudio diz que a Terra não é um planeta e que ela não é redonda. Exato. É isso. O que você acredita que seja, então, a Terra? Então, para entender de fato como a Terra é, o primeiro passo é esquecer toda essa escala cósmica absurda, onde tudo está muito distante, velocidade da luz, tem que esquecer tudo isso. A gente está num plano físico, onde o Sol e a Lua giram acima do plano, acima do Sol e a Lua temos os planetas, e acima dos planetas uma cúpula com as estrelas. E tudo se resume a isso. Se eventualmente com o seu telescópio você observar uma nebulosa, o que a ciência diz que ser uma galáxia, são apenas manchas, são gases que formam a cúpula. Você acredita que se eu andar até um certo ponto, uma hora eu vou me deparar com uma cúpula? Na lógica sim, né? Mas eu acho que não seria acessível para o ser humano chegar até, sabe? Aí teria a radiação, próxima cúpula, o frio mesmo da Antártida, acho que não chega a ser acessível para o ser humano. Mas caso continue andando reto na Antártida, sim, chegaria uma cúpula. O planeta é um reino, assim, da forma que a gente está aqui é o fato, nós estamos parados. E o Sol, da forma que você vê o Sol e a Lua circulando sobre nossas cabeças, é o que de fato acontece. O Sol se move, então? Isso, o Sol e a Lua se movem e têm tamanhos semelhantes. A direção do planetário informou que apenas cedeu o espaço para a gravação e não concorda com a teoria apresentada pelo entrevistado. Primeiro eu te pergunto sobre o dia e a noite. Tem uma animação aqui, Cláudio. O que é isso? Isso, ó. Dessa forma aqui, funciona o dia e a noite, como a Terra sendo plana. Isso é uma animação que você fez, né? Isso. Dentro daquilo que você acredita, certo? Exatamente. E explica um pouco aí pra gente. então, a parte iluminada no caso aqui é o dia, ó. Aqui é dia sobre América do Sul, logo já se aproxima a noite. Aqui é uma animação que representa um dia, como se fosse um dia e uma noite na Terra sendo plana. A Terra imóvel e os astros girando sobre o plano. Aqui o Sol girando sobre a Terra, é isso? Exatamente. E ao redor, como já dito anteriormente, é o Círculo da Antártica. Recentemente, um astronauta pulou da estratosfera da Terra.
E a agência espacial famosa aí que todo mundo conhece divulgou essa imagem aqui, ó, afirmando A imagem que que a essa gente vê aqui, né, um planeta Terra, né, com aqui uma curva, né? Exatamente. Mas se avaliando melhor a curvatura, não é só a Terra que apresenta a curvatura. A estrutura da cápsula também apresenta a curvatura. E todo mundo conhece a famosa lente fisheye. Será que essa cápsula não é assim mesmo? Então, a lente fisheye, falando dela, ela aumenta o campo de visão, mas ela distorce as imagens. Nós temos aqui uma imagem corrigida. Mostra sem curvatura e a cápsula da forma como ela é. Então, aí a pessoa se pergunta, mas e quando eu estou na praia e vejo o barco sumir no horizonte? Quando eu vejo o pôr do sol, o sol parece que está se pondo assim pelo barco. Nós realizamos um experimento também no litoral, aqui de São Paulo, explicando por que nós não podemos enxergar infinitamente. Por quê? A perspectiva limita o nosso campo de visão. O horizonte, ele sempre está na altura dos nossos olhos. Pode ser a nível do mar, pode ser num prédio, pode ser num avião ou num balão de gás meteorológico. O horizonte sempre estará a nível da altura dos seus olhos. Isso também é uma prova de que a Terra é plana, né? Se fosse um globo, o horizonte físico teria que sempre estar cada vez mais para baixo. E a partir dali você não enxerga, porque ali é o ponto de fuga da linha da perspectiva que o nosso campo de visão cria. Entre tantas teorias, existe uma que pode estar ligada diretamente à minha e à sua vida. Afinal, a verdade sobre tudo que ocorre nos dias de hoje poderia estar guardada a 7 chaves por uma nova ordem mundial, uma sociedade secreta que teria como único objetivo dominar o mundo. O jornalista Sérgio Pereira Couto é um estudioso quando o assunto é sociedades secretas. É um desejo antigo do ser humano fazer parte sempre de um clubinho exclusivo. Por isso é muito mais, vamos dizer assim, vantajoso você pertencer a um clube que possa te oferecer alguma coisa em troca do teu silêncio. E nesse ponto as sociedades secretas ainda são imbatíveis. Passa-se o tempo e elas ainda continuam firmes e fortes. Foram muito expostas ultimamente graças a trabalhos como o do escritor norte-americano Dan Brown, e se tornaram até o que a gente brinca dizendo que elas não são mais sociedades secretas, elas passaram a ser discretas, porque todo mundo sabe que elas existem na verdade. Hoje em dia, o que a gente sabe que são organizadas no mundo todo beiram um total de 35, mais ou menos 35 sociedades secretas espalhadas pelo globo, incluindo aquelas sociedades secretas que não são bem sociedades secretas, hoje em dia são chamadas de grupos terroristas, né? Até que ponto a gente pode dizer que essas sociedades secretas influenciam no modo geral de tudo que acontece no mundo? Hoje em dia você não tem mais aquela influência ferro e fogo do jeito que era. Até o próprio Vaticano desistiu de fazer certas restrições às pessoas que tenham contato com as sociedades secretas, embora tenha havido recentemente um caso de um padre francês, se não me falha a memória, que foi fazer uma peregrinação para o Vaticano a pé para conhecer o Papa, só que descobriram que ele tinha laços com a maçonaria e o Papa simplesmente se recusou a atendê-lo, né? Mas hoje em dia você tem ainda uma forte influência, sim, de sociedades secretas variadas, principalmente em meios econômicos e em meios políticos. Durante a entrevista, pergunto a Sérgio o que dizer dos Illuminati, suposta sociedade secreta que para muita gente estaria por trás dos mais importantes acontecimentos. Essa questão de nova ordem mundial é um nome que hoje em dia é uma realidade. Então me diga o que é a comunidade europeia, o que é o Mercosul, o que é outras uniões de vários países que hoje são uma realidade e simplesmente trocam muita coisa entre si.
Muita gente afirma, por exemplo, que a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia se deu única e exclusivamente porque eles descobriram que a mesma era um produto Illuminati. Que outras sociedades secretas te chamaram a atenção por esse lado diferente, vamos dizer assim? Serve uma sociedade secreta de cachorros? Sociedade secreta de cachorros. Por exemplo, como funciona essa sociedade secreta de cachorros? Basicamente eles pegaram uma estrutura de maçonaria e são os donos com os cachorros do lado fazendo trabalhos. Então é muito engraçado quando você vê isso, né? Porque o presidente, por assim dizer, dessa sociedade, ele não bate com o martelo, como é no caso da maçonaria, né? Quando vem o chefe da maçonaria e bate. Ele bate com o osso e joga o osso pro cachorro e o cachorro come. Então sabe, é absurdo a coisa, mas ao mesmo tempo é engraçado. Nós temos uma sociedade secreta, Manchester, inclusive, tá, na Inglaterra, que o Rolê de Rio é uma sociedade secreta que busca canonizar os Beatles. Entre tantos mistérios, o que dizer do maior deles? Aquela pergunta que quase todo mundo faz: de onde viemos? Para a ciência, tudo começou com o Big Bang, a grande explosão que criou o universo. Mas há quem diga que não. Esse professor de Química da Universidade de Campinas defende a teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente é uma novidade científica que diz que quando você, em ciências, coloca sobre a mesa do debate científico as duas opções para as nossas origens, ou processos naturais não guiados, uma grande explosão, a evolução e tudo mais, ou a ação de uma mente inteligente, quando você avalia essas duas opções, as evidências são todas favoráveis à segunda opção, a mente inteligente. Que realmente uma mente inteligente, um ser consciente, propositadamente orquestrou o universo e a vida. Essa é a grande questão que a teoria do design inteligente diz que ela não pode responder. Então a ciência, a gente acredita, né, Igor, que ela tem um monopólio da razão. Ela teria respostas para tudo. Isso, a teoria do design inteligente é outro aspecto bastante importante dessa teoria. Ela diz que não, gente, peraí. A ciência é ótima, maravilhosa, ela resolve muita coisa, mas ela tem limitações. Então, em relação às nossas origens, o que acontece com a ciência? A gente não viu a vida sendo formada, a gente não viu o universo sendo formado. O que a gente tem? A gente tem apenas o produto nas nossas mãos. E o que a gente vai poder fazer? A gente vai investigar a vida e o universo. A gente vai ver que tem sinais muito claros de que foi uma mente inteligente que fez tudo isso. Mas o que a gente fala na teoria? A ciência não tem ferramentas para detectar quem seria essa mente, por que ela fez, como exatamente ela fez. E o que a gente faz então? A gente fala assim, poxa, o que a gente precisa agora? A gente precisa remeter essa descoberta científica de que foi uma mente inteligente para a filosofia e para a teologia. Então agora o homem, com a sua filosofia e com a sua teologia, vai especular de quem seria essa mente. Se for um ZT, se é um grande arquiteto do universo, se é um Deus, se é o Deus bíblico, vamos ver as características dessa mente. Então, com boa filosofia e boa teologia, talvez a gente possa responder essa questão, mas com ciência não.